Olá, neste vídeo vou falar sobre as chances de os Estados Unidos invadirem a Groenlândia e as possíveis consequências. A grande dúvida que paira hoje no mundo é se os Estados Unidos vão invadir a Groenlândia. As prováveis consequências. Militarmente, os Estados Unidos têm grande capacidade para ocupar a Groenlândia. Mas politicamente, o custo seria gigantesco. Crise diplomática com aliados históricos, reação internacional imediata e grande instabilidade dentro do país. Na prática, as chances de uma invasão são quase nulas. O interesse dos EUA na Groenlândia passa por acordos militares, influência política e presença estratégica, não por guerra. Trump pode usar esse tema como retórica política, mas não como plano real. A Groenlândia é estratégica, sim. Mas uma invasão? Extremamente improvável. Geopolítica não se faz apenas com força, mas com alianças, custos e consequências. Imagine uma potência mundial invadindo um território gelado, estratégico e pertencente a um aliado histórico. Parece roteiro de Hollywood. Mas não é. Donald Trump demonstra interesse real pela Groenlândia. A pergunta é: isso poderia virar um conflito armado? Hoje vamos separar sensacionalismo de realidade. A Groenlândia é a maior ilha do mundo e fica entre a América do Norte e a Europa. Apesar de pertencer à Dinamarca, ela tem governo autônomo. Seu valor estratégico está em 3 pontos principais: localização militar no Ártico, riquezas minerais raras, novas rotas comerciais abertas pelo derretimento do gel com o aquecimento global. O Ártico deixou de ser um território esquecido. China, Rússia, Estados Unidos e OTAN disputam influência na região. A Rússia militarizou parte do Ártico. A China se autodenomina uma potência quase ártica. E os Estados Unidos veem a Groenlândia como peça-chave para não perder espaço. A OTAN entraria em guerra contra os Estados Unidos? Esse é o ponto-chave. A OTAN funciona pelo princípio da defesa coletiva. Mas os Estados Unidos são o principal financiador e pilar militar da aliança. Uma guerra interna na OTAN é praticamente impossível. O simples custo político já inviabiliza qualquer invasão. A maioria dos groenlandeses rejeita tanto a venda quanto a ocupação. Há movimentos de independência, mas não de anexação aos Estados Unidos. Qualquer ação sem apoio popular geraria resistência interna e crise internacional. Por que Trump usa temas geopolíticos fortes como discurso político? A Groenlândia simboliza poder, expansão e domínio estratégico. Mas discurso não é plano de guerra. As chances de Trump invadir a Groenlândia são praticamente zero. O que existe é interesse estratégico, pressão diplomática e presença militar indireta. A verdadeira disputa ali é silenciosa, econômica, política e estratégica. Mas o que aconteceria no dia seguinte a uma invasão? Sanções econômicas imediatas. Crise com a União Europeia. Abalo na OTAN. Perda de legitimidade global. Para os Estados Unidos, o prejuízo superaria qualquer ganho estratégico. Uma invasão violaria a soberania de um território autônomo. Isso abriria precedentes perigosos. Os Estados Unidos perderiam qualquer autoridade moral para criticar outras potências expansionistas. O cenário mais realista: controle sem invasão. O caminho real é acordos militares, influência econômica, pressão diplomática, contenção de rivais sem disparar um único tiro. Se o gelo do Ártico desaparecer, quem vai controlar o topo do mundo? Talvez essa seja a verdadeira pergunta por trás da Groenlândia. Trump pode falar em compra. A mídia pode falar em invasão. Mas a realidade é mais silenciosa, estratégica e perigosa. A guerra no Ártico, se acontecer, será fria e invisível. O Congresso permitiria uma aventura militar? Uma invasão exigiria orçamento, autorização política e apoio interno.
Sem ameaça direta aos Estados Unidos, dificilmente o Congresso aprovaria qualquer ação militar ofensiva. O custo político seria suicida. A Dinamarca veria isso como traição histórica. A União Europeia responderia com sanções severas. O isolamento diplomático dos EUA seria imediato. Existe um caminho mais plausível: a independência gradual da Groenlândia. Nesse cenário, Estados Unidos, China e Europa disputariam influência econômica, não tanques. O maior perigo não é uma invasão declarada. É a transformação do Ártico em uma nova corrida armamentista, longe dos holofotes. Assim como no século XX, as grandes potências evitam o confronto direto. Mas ampliam bases, radares e presença militar. A Groenlândia é uma peça desse tabuleiro global. Trump não precisa invadir a Groenlândia. Nenhum presidente americano precisa. O controle moderno se faz com influência, não ocupação. A guerra do futuro será fria, estratégica e invisível. Quando o gelo desaparecer, o mundo verá o que sempre esteve ali: poder. A Groenlândia não é sobre Trump. É sobre o futuro da geopolítica global. O cenário impensável: e se a lógica global mudar? Até agora, tudo indica que uma invasão é improvável. Mas a história mostra que o impensável às vezes acontece quando regras internacionais começam a ruir. A pergunta não é se Trump faria isso hoje, mas em que tipo de mundo isso se tornaria possível. O colapso da ordem internacional: se grandes potências passarem a anexar territórios sem consequências reais, o sistema internacional entra em colapso. Nesse cenário, o exemplo americano legitimaria ações semelhantes de Rússia e China em outras regiões. Uma ação desse tipo desencadearia corrida armamentista acelerada, fim da credibilidade de tratados internacionais, aumento de conflitos regionais. A Groenlândia seria apenas o primeiro sinal. Mercados odeiam incerteza. Uma crise dessa magnitude afetaria preços de energia, cadeias de suprimentos, comércio marítimo no Ártico. O custo seria global. Muitas vezes, o medo não vem dos fatos, mas da narrativa. Trump entende o poder do choque discursivo. A ideia de invasão gera atenção, cliques e debate, mesmo sem base real. Mais do que um território, a Groenlândia virou símbolo do Ártico, do poder e do futuro. Ela representa tudo o que estará em disputa nas próximas décadas. Projeções indicam que, até 2050, grandes áreas do Ártico poderão ficar livres de gelo no verão. Isso muda tudo. Rotas marítimas mais curtas entre Ásia, Europa e América surgem. E quem controla esses caminhos, controla o comércio. A Groenlândia deixa de ser periferia e passa a ser centro. Bases militares, portos estratégicos, satélites, cabos submarinos. O mundo começa a girar mais ao norte. Os Estados Unidos apostam em alianças e presença militar discreta. A Rússia aposta em controle territorial direto do Ártico. A China aposta em investimentos, infraestrutura e dependência econômica. Nenhum deles precisa de uma invasão explícita da Groenlândia. O medo real não é a Dinamarca. É a Rússia dominar o Ártico militarmente. É a China transformar influência econômica em poder político. A Groenlândia é um ponto de contenção silenciosa. A Groenlândia continuará formalmente dinamarquesa. Mas com crescente autonomia, presença estrangeira e acordos estratégicos. Sem invasão, sem manchetes de guerra no passado, impérios lutavam por terras férteis. Hoje, lutam por gelo, porque sabem o que existe embaixo dele. As chances de Trump invadir a Groenlândia são mínimas. Mas as chances de o Ártico definir o século XXI são enormes. A verdadeira batalha já começou, e quase ninguém está olhando. Quando o mundo voltar seus olhos para o norte, talvez já seja tarde. A Groenlândia não é o futuro. Ela é o aviso. Se você quer entender o mundo além das manchetes, este canal é para você.
Inscreva-se, compartilhe e continue essa análise nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até mais.